Boa tarde, gente. Quem está falando aqui é o professor Murilo. Vamos iniciar mais uma aula de história, certo? Dessa vez vamos iniciar a aula 2, que vamos tratar um pouco hoje sobre o tempo e a história. Quando a gente fala do tempo, né, é uma coisa que é tão comum no nosso dia a dia, né? O tempo que a gente dura para realizar uma viagem, o tempo que a gente utiliza para dormir, para descansar, para se alimentar, tudo está relacionado ao tempo. Tudo existe um tempo, existe uma média que é utilizada por alguns estudiosos para fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo de estudo. A experiência do tempo faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente observa, percebe que algumas coisas mudaram, por exemplo, a exemplo das estações do ano. Quando observamos também as rotinas das atividades. E também quando a gente olha no nosso exemplo mais prático aqui, quando a gente observa as horas. É uma divisão do tempo. Mas será que podemos utilizar todos os tipos de tempo que são utilizados no mundo? A resposta seria não. Porque cada cultura, cada país, a maioria dos países utilizam, claro, o calendário que a gente chama de calendário cristão. Mas alguns optaram em utilizar outros tipos de calendário, uma forma de dividir o ano de uma maneira diferente, com dias, com meses, com títulos diferentes. Podemos observar aqui alguns instrumentos que são utilizados, né, para medir o tempo. Como eu já tinha comentado anteriormente, né, será que existe um único tipo, um calendário único utilizado para todo mundo? A resposta é não. Cada povo ele vai escolher um fato para que sua cultura é mais importante para dar início à contagem do tempo. A maioria dos países, por exemplo, adotam o calendário cristão. Podemos observar aqui que temos alguns exemplos de calendários, né? Que na maioria das vezes são baseados em fatos importantes. Tem o calendário cristão, que ele é baseado no ciclo solar, que tem como referência o nascimento de Cristo. A gente tem também o calendário islâmico, né? Que ele teve como um fato importante que foi a fuga de Maomé em 620 depois de Cristo. E temos também o calendário judaico, né? Que é lunar, que tem início a criação do mundo. Existem várias maneiras de a gente dividir o tempo, em minutos, em segundos, em horas, em dias e também de uma maneira mais longa, né? Como aqui, por exemplo, uma década, que é um período de 10 anos, um século, que corresponde a um período bem maior, de 100 anos, e um milênio de 1000 anos. Aqui a gente tem uma observação que o século é a medida de tempo muito utilizada pelo historiador. Bom, gente, essa aqui é a nossa atividade de hoje. Vocês vão responder as seguintes perguntas: o que são calendários? De que forma os povos podem dividir o tempo? Discutimos também no vídeo de hoje, tá? No livro, na página 21, 22 e 23, vocês podem observar que ele vem mostrando algumas informações. Na terceira questão, a utilização de astros, como o Sol e a Lua, foram utilizados para a criação de calendários? Uma década possui quantos anos? Vocês vão identificar lá, a gente discutiu isso no vídeo. E um século possui quantos anos? Lembrando, colocar somente a resposta no caderno, certo? Não precisa escrever as perguntas, somente a resposta. Quando finalizar, tira uma foto e me envia no privado, certo? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida em relação à nossa atividade.